E Mari, já vamos direto para o assunto, porque é um assunto que está Vamos. queimando no meu coração, né? É Sim, algo que eu vejo que as pessoas cada vez mais elas estão buscando, né? A gente vive numa geração hoje que está muito perdida, né? A exato. identidade sexual delas está muito confusa, né? A gente Sim, vê que quanto mais perdida na identidade, mais vazio a pessoa apresenta, parece que mais viral ela é, porque isso gera uma identificação com uma geração que está tão vazia quanto essas pessoas sim. famosas, essas divas pop, enfim, né? E a gente vê, como você falou, antes a gente demorava um pouquinho mais para ter acesso a esses assuntos, os pais demoravam um pouquinho mais, tinham mais tempo para poder sentar e conversar com os filhos, mas agora Exato. muito cedo precisa sentar e conversar sobre isso porque crianças de 6 anos, Mari, já estão tendo acesso à pornografia. É Então é algo seríssimo. assim que está sendo cada vez mais intenso, mais descarado. E aí eu já começo fazendo a primeira pergunta para você. Qual é a relação da pornografia com o fim dos tempos? Então, quando a gente fala de pornografia, né, a gente precisa entender que a palavra pornografia, e isso a Lu até pode explicar muito mais do que eu, né? Ela não se limita apenas na pessoa abrir lá uma coisa e olhar, sei lá, algo erradinho, né? Olhar ali um pecadinho, olhar uma imagem, olhar um vídeo. A pornografia, ela vai bem além quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de fim dos tempos. Quando nós pensamos que o mundo jaz no maligno, nós precisamos lembrar que o espírito do anticristo, ele já atua no mundo. Quando a gente fala de espírito do anticristo, a gente precisa entender que o espírito do anticristo, ele entra nas pessoas. Ele não vai entrar só no último anticristo que vai chegar para reinar e governar como um só líder da nação, do mundo inteiro. Ele não vai chegar só neste momento. O espírito do anticristo, ele já habita no mundo. O que é o espírito do anticristo? Ele quer com que as pessoas estejam cada vez mais longe de Cristo. Então ele vai penetrar em várias pessoas, e quando eu digo várias pessoas, existe uma agenda global, e essa agenda global, você pode chamar do nome que você quiser, você pode entendê-la como você quiser, mas ela é liderada pelo espírito do anticristo. Então, esta agenda, dentro dela está o anticristo, esse espírito do anticristo, ele quer que as pessoas tenham acesso cada vez maior, ok? Mídia, rede social, metaverso, porque no metaverso, a pornografia ela vai ser gratuita. Ah, mas ela é digital. Mas, Lu, não tem problema, né? A pornografia digital, né? Ela não vai gerar as mesmas consequências. Sim, ela vai gerar. Por que que este acesso que está acontecendo nos finais dos tempos, cada vez maior, este acesso à pornografia, este acesso a imoralidades sexuais, por que que ele corrompe o ser humano, gente? Porque ele faz com que você não possa reinar com Cristo. Você não vai receber galardão. Você não vai. E aquele que ainda não tiver o arrependimento até o final, não vai ser salvo. Então, por isso que tem a ver com o fim dos tempos, tem tudo a ver com o fim dos tempos. Quando nós falamos de. Aqui, ó, vou ler para vocês bem rapidinho, para a gente não ficar Uhum. lendo várias passagens. Mas olha, quando você lê aqui, ó. 1 Tessalonicenses 2:3, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que está dizendo aqui? A apostasia é justamente o desvio. O desvio. O cristão, ele estava indo por um caminho, ele já conhecia a verdade, e ele começa a se desviar. Vocês lembram que lá em Mateus 24, Jesus diz assim: o amor de muitos esfriaria quando? Quando for chegando a hora de Jesus voltar? Então, este amor esfriando, ele está relacionado também com a pornografia. À medida que eu Sim. entro na pornografia, à medida que eu estou cada vez mais me corrompendo com este pecado que por muitas vezes ele é escondido e ele não vem para a luz, então o que ele vai fazendo com a pessoa? Ele vai trazendo ela para longe da fé. Porque a apostasia é o último sinal e dos maiores antes que o anticristo chegue e antes que venha a grande tribulação. E aí Jesus vem buscar a sua Sim. igreja. Então, Sim. quando nós falamos do pecado da pornografia,
Nós estamos falando daquele que era para ser santo, daquele que era para lavar suas vestes, para aguardar, né? Como as virgens, as sábias, as virgens que estão ali com seus candeeiros, cheios de azeite, esperando o noivo. Ao invés de eu estar com o meu candeeiro cheio de azeite, esperando o noivo, esperando Jesus voltar para resgatar a igreja, eu vou estar como? Eu estou adormecido. Dormindo. Uhum. E o adormecido, ele vem de mãos dadas com o pecado. E o pecado, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que mais se aproxima cada vez mais do tempo do fim, ele está amplamente ligado com o pecado da imoralidade sexual. Por quê, minha gente? É isso que vocês precisam virar uma chave. Porque o diabo sabe que o prazer momentâneo do sexo, seja ele na mentalidade, ou seja ele no fazer mesmo, né? No visual, no praticar, ele é algo que o ser humano precisa pela natureza carnal.